Então, pessoal, na nossa última aula de explicação, a gente começou a ver o gráfico da função do segundo grau, certo? Então, eu vou relembrar o que a gente viu na aula da segunda-feira passada, para daí acrescentar sobre o vértice da parábola para vocês. Então, no primeiro bimestre a gente trabalhou função afim, que a gente falava da função do primeiro grau, quando nós tínhamos o gráfico como uma reta, a função do tipo ax mais b. Então, quando o x, o valor do x era positivo, a nossa reta estava subindo, era crescente. Quando a era negativo, era decrescente, porque a e b são números, certo? A gente tem que encontrar os números. Agora, quando a gente vem para a função do segundo grau, então a gente começou a ver que apareceu o constante c também, coeficiente c também. O a, o que acompanha o x ao quadrado, o b, o que acompanha o x, e o c, o que está sozinho. Então, a gente aumentou 1 grau da nossa função. Não tem mais só x, tem x ao quadrado também. E na aula passada nós falamos mais do ponto de intersecção com o eixo y, os pontos de intersecção com o eixo x, que a gente chama de zeros da função. E hoje nós vamos ver melhor sobre vértice da parábola. Então, na aula passada também nós vimos que quando a parábola está voltada para cima, o número que acompanha o x ao quadrado, ou seja, o coeficiente a, é positivo, e quando ela está voltada para baixo, é negativo, ok? O que vai diferir do vértice da parábola quando ela está com a concavidade para cima e quando ela está com a concavidade para baixo? Quando o nosso A é positivo e a nossa parábola está sorrindo, está com a concavidade para cima, nós vamos ter o vértice da parábola lá embaixo. Então, nós vamos ter o ponto D mínimo. Então, o nosso Y vértice, ou seja, a coordenada de Y do vértice da parábola, vai ser o menor valor da função, o menor valor do nosso conjunto imagem. Então, o nosso conjunto imagem, que a gente analisa o y, vai ser vai ser do y vértice para cima. Então, o nosso conjunto imagem vai ser y pertence a reais, tal que o y vai ter que ser maior ou igual ao y vértice. E a gente tem uma formulazinha para determinar y vértice, que é delta sobre 4a, e a gente inverte o sinal, porque tem um sinal negativo. Então, uma maneira de encontrar o y vértice é utilizando a função. Fazemos a primeira parte de Bhaskara para encontrar o delta, e o a já faz parte da nossa função, que é o númerozinho que está lá com o nosso x ao quadrado. Ó. Ok? E quando a parábola tem o A negativo, que ela está tristinha, com cavidade voltada para baixo, o nosso vértice está lá no topo. Então, a gente chama de ponto de máximo. Então, o y vértice agora ele vai ser o maior valor da função. Quando a gente falar do conjunto imagem, agora vai ser y. Conjunto imagem seria as nossas opções de resposta. Então, vai ser y pertence a reais, tal que
o y vértice, os valores são menores ou iguais ao y vértice, ok? Se o y vértice é 2, vai ter que ser igual a 2 ou menor que ele, certo? E o x vértice... Tá, professor, estamos falando do y vértice. Mas e o x vértice? Existe alguma fórmula para determinar ele? Existe também. Então, para o x vértice, nós vamos ter menos b. B é o número que acompanha o x, sem o x, tá, pessoal? É só o número. E o dividido por 2a. E o y vértice, como já falado, precisamos calcular a primeira parte de Bhaskara, achar o delta e dividir por 4a. Então, na aula passada, com vocês, eu fiz a número 14, letra A, lá da página 25 do CA, onde pedia para a gente determinar a lei de formação da função, ou seja, para a gente encontrar a função do segundo grau que representa esse gráfico. E nós encontramos a seguinte função: f de x é x ao quadrado mais 4x mais 3, ok? Continuamos o exemplo para eu determinar com vocês os zeros da função. Determinamos x1 e x2. E agora nós ainda podemos determinar o ponto de intersecção com o eixo y, que nós fizemos na aula passada. E ainda podemos agora, conforme a nossa explicação de hoje, determinar o vértice da parábola. Então, sempre que a gente precisa determinar alguma coisa da parábola, algum ponto, a gente vai ter o x e vamos ter o y. E para o vértice da parábola, nós vamos chamar de xv e yv. Que a gente tem essas formulazinhas aqui para determinar, que vocês têm lá na apostila de vocês e no CA. Então, o ponto V nada mais é do que menos B sobre 2A e menos delta sobre 4A. Então, precisamos determinar o B, o A, o delta e o A de novo. Então, quem que vai ser o... Nós temos a seguinte função. Certo? Quem que vai ser o B? O B vai ser o númerozinho que acompanha o X. Então, é 4. Então, esse aqui é o nosso B. Quem que vai ser o nosso A? O númerozinho que acompanha o x ao quadrado. Como não aparece ninguém aqui, é como se a gente tivesse 1, certo? Então, é como se a gente tivesse 1.
E daí vai ser o nosso A. E o nosso delta, a gente precisa fazer a primeira parte de Bhaskara. Nós já fizemos a aula passada, mas eu vou fazer de novo com vocês. Então, delta é igual a menos B, não, desculpa, B ao quadrado, menos 4 vezes A vezes C. Então, o nosso delta vai ficar 4 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes 3. Então, o nosso delta vai ficar 16 menos 12. Logo, o nosso delta é igual a 4, ok? Então, temos tudo o que a gente precisa. Então, o x-vértice vai ser igual a menos B sobre A. Sobre 2A, que vai dar o B nós determinamos que é 4, então vai ficar menos 4. E o A é 1. Então, o x-vértice vai ficar menos 4 sobre 2. Então, o nosso x-vértice vai dar menos 2. E o y-vértice é menos delta sobre 4A. Então, o y-vértice vai ficar menos 4 sobre 4 vezes 1. Menos 4 sobre 4. Menos 4 dividido por 4 dá menos 1. Então, o vértice dessa função vai ser menos 2 e menos 1. Então, essa seria a nossa nova resposta agora. Determinar o vértice da parábola. Ok? E se eu pedisse o conjunto imagem da nossa parábola? Então, o conjunto imagem a gente analisa o y-vértice.
e o sinal de A. Por que o sinal de A? Porque vai importar o conjunto imagem, então, sempre vai ser Y, porque as nossas respostas a gente chama de Y, pertence aos números reais, tal que ou é menor e igual, ou é maior e igual a x, a y vértice. Então, a gente vai por y maior ou igual a y vértice e nós temos a opção do conjunto imagem ser o y menor ou igual ao y vértice. E como que eu vou saber o sinal? Aqui, quando o nosso A for positivo, ou seja, quando o nosso A for maior que zero, e aqui quando o nosso A for negativo, ou seja, quando o nosso A for menor que zero. Ok? Nesse caso aqui, quando a parábola está voltada para cima e quando a parábola está voltada para baixo. Ó, o nosso gráfico. O nosso conjunto imagem, nós analisamos o y, certo? Então, nós vamos pegar onde tem y. Então, é desse pontinho aqui para cima. Quem que é esse pontinho aqui? É o nosso y vértice. Então, vai ser daqui para cima. Então, o nosso conjunto imagem vai ser y pertence a reais, tal que y tem que ser maior ou igual ao y vértice. E nós encontramos que o y vértice vale menos 1. Então, nesse caso, nosso conjunto imagem ficaria nesse formato aqui. E aqui no lugar do y vértice, nós colocaríamos menos 1. Ok? Ficou alguma dúvida, pessoal? Não. Tranquilo, né? Agora eu vou fazer uma da número 15 para mostrar para vocês. Depois vocês vão fazer a atividade da apostila, tá? Então, lá no nosso CA, na página 26, nós temos a questão número 15, que era a tarefa, certo? Então, eu vou mostrar para vocês a letra C. Na letra C, nós temos uma função do segundo grau, onde nosso A vale 2 positivo. Então, olhando para essa função,
já sabemos que a nossa parábola vai ser voltada para cima, certo? Então, o nosso y vértice vai estar aqui embaixo. Determinando os zeros da função, basta fazer Bhaskara. Fazendo Bhaskara, nós encontramos um delta negativo. Se o delta é negativo, quando a gente tem o nosso gráfico, a nossa parábola, que a gente já descobriu que é voltada para cima, não tem zeros. Então, ela não vai cortar o eixo X. Então, ela vai ficar voando. Ela não passa pelo eixo X. Porque quando o delta é negativo, não tem como a gente fazer a segunda parte. Porque a segunda parte está dentro de uma raiz, o delta. E não existe raiz quadrada de número negativo. Então, já sabemos que o nosso y vértice vai ter que ser um número maior que zero, certo? E como que a gente determina y vértice? Menos delta sobre 4a. Menos delta sobre 4a. O delta é menos 4. Menos com menos fica mais. E o nosso a é o 2, que é o número que acompanha o x ao quadrado. Fica 4 sobre... Aqui dá para simplificar, né? Sobra 1 e sobra o 2. 1 sobre 2. Então, esse ponto aqui é o nosso y vértice. Que vale 1 sobre 2, ok? Então, o nosso conjunto imagem, aqui determinou o x-vértice, também aplicando a fórmula, mas eu quero falar sobre o conjunto imagem para vocês. Então, o A é positivo, então a gente vai ter ponto D mínimo. Então, o nosso conjunto imagem vai ser do y vértice para cima. Porque para baixo nós não vamos encontrar curva nenhuma. Não tem ninguém aqui da função. Só para cima, por quê? Porque a gente considera isso aqui como se crescesse para sempre. Ok? Então, o nosso conjunto imagem vai ser y pertence a reais, tal que o nosso y tem que ser maior ou igual a 1 sobre 2. Como está aqui. Deixa eu limpar o meu desenho. Como está aqui. Ó. Quem determina a posição desse lado, se a gente não tiver o gráfico, é o sinal do A. Aqui nós temos A positivo. Ok? Alguma dúvida, pessoal? Não. Pessoal que entrou depois, alguma dúvida da tarefa? Hein? Pode pedir no chat, qualquer coisa, ou depois lá no WhatsApp, tá? Então, para encerrar a nossa aulinha, que nós vimos hoje a parte de y vértice e x vértice, nós vamos para as atividades.